David Leon vai explorar um pouco o significado disso e alguns desses momentos específicos. Vamos começar dando uma olhada na revolução que ocorreu na França no século XIX. Foi a primeira revolução na história a basear as suas ideias numa nova teoria da soberania popular. A gente tem que se lembrar o que tinha antes. Poder da igreja, poder do feudo, o rei, a monarquia e como que tudo isso se torna algo novo, que para nós é banal hoje, voto, vontade popular, a vontade de Deus é a vontade do povo e coisas do gênero. Foi a primeira revolução que deu lugar a isso. E isso foi a força romântica e idealista da Revolução Francesa. Um filme, para quem gosta assim, bastante dessa parte histórica bem alternativa, é Danton, que conta sobre esse período do apogeu e da morte da Revolução Francesa. Então, a vontade do povo em oposição à vontade de Deus. Então, aqui, cristianismo perdendo força cultural que ele tinha durante alguns séculos na Idade Média e começo da modernidade. Ou a força do rei tornam-se um fator predominante. O argumento era que o povo deveria se envolver no processo político para que a sua vontade pudesse ser conhecida, posta em prática, a fim de algum dia pudesse alcançar liberdade, igualdade e fraternidade. E toda a teoria contratualista por aí. Então, Hobbes, Locke, Rousseau, mas principalmente Rousseau e parte da filosofia kantiana na Alemanha, então o idealismo alemão e como que ele também está imiscuído das questões e dos objetivos da Revolução Francesa, essa coisa de você ser autônomo, não ter nenhum livro referindo à Bíblia, não ter nenhuma autoridade externa referindo ao rei, para controlar quem você é, o seu desenvolvimento. Então isso tudo fez com que esse ideal fosse difundido em diversos âmbitos da sociedade, na filosofia, na sociologia e, é claro, na política. Como, porém, se poderia determinar a vontade do povo e como integrar as massas no processo de decisão? Isso era uma pergunta que não era simples de responder. Essas questões detonaram uma avalanche de teorização social sem precedentes na história. E aí a gente está falando de Voltaire, de Diderot, todos os enciclopedistas, Rousseau e assim por diante. A soberania popular trouxe consigo um novo senso de identidade, um enorme grupo de pessoas vivendo no mesmo território, sob uma mesma bandeira e uma nova ideologia, o nacionalismo. É por isso que também nacionalismo brasileiro, junto com a filosofia positiva do Auguste Comte, foi um processo que se encaixou muito bem aqui no Brasil e uma simbiose muito natural quando chegou aqui. Mas soberania popular e alguns processos como, por exemplo, território, sangue, pátria, tudo isso não existia antes. A gente tem que lembrar disso, que os paradigmas que a gente tinha era o feudo, a monarquia, em que o povo, um pertencimento, um senso de identidade simplesmente não existia. Essa foi a força da Revolução Francesa. Agora, a diferença é que todas essas teorias tinham um dado, tinha um fato que para eles era dado, que era o quê? O Estado. O Estado seria essa força unificadora, o Estado seria aquele que seria o protagonista dos fatos sociais, etc. Só que teve uma mudança muito significativa na sociologia, diferente da filosofia política da época. E aqui ela começa a se distinguir enquanto uma ciência específica. Que foi o quê? A sociologia não se preocupava tanto com o Estado. O Estado era uma das instituições possíveis, mas a sociedade civil era o grande objetivo de investigação dela. Então, quando você lê Hobbes, Locke, Rousseau, e estão muito preocupados com o Estado, como que a legitimidade dele, como ele surge, como ele cai, como que troca, tudo isso tinha menos importância do que compreender essa microfísica, se a gente pudesse falar disso, se a gente pudesse falar das micro-relações sociais, a partir disso, então, entender uma sociedade. Bem, o Estado abrangia a vida de todos os membros da sociedade e tem uma enorme capacidade de influenciar e manipular tanto indivíduos como famílias e demais grupos sociais. A burocracia necessária para fazer funcionar uma nação-estado era uma novidade. E o sociólogo alemão Max Weber explorou tão profundamente essa área em seus estudos que ainda hoje é citado no início de qualquer debate sobre burocracia. Então, os novos assuntos, era isso que estava em voga e o que necessário começar a se teorizar, entender, propor para se falar dessas novas sociedades. Então, esse é o contexto em que a sociologia surge. Então, a sociologia encontrou um contexto para o seu desenvolvimento na série de novos processos e dinâmicas sociais desencadeados pelos séculos de revolução. O David Leon gasta mais tempo falando também da Revolução Industrial, mas eu não vou entrar muito aqui não. Revolução Americana também,
o Alex de Tocqueville, a ida dele até a América e depois os dois livros, Antigo Regime e Revolução e Democracia na América, são dois livros importantes também que a gente poderia colocar junto dessas obras que suscitaram o saber sociológico. E tudo isso vai ser importante para constituir essa nova forma de pensar a sociedade, encará-la e assim por diante. Agora, tem uma pergunta que a gente faz diante disso, que é: o que fez dela uma nova ciência sobre a sociedade, distinguindo, por exemplo, da filosofia política, da economia, da antropologia, que eram ciências que existiam há muito tempo? O Doivert falando um pouco sobre o que distinguiu ela. E aqui ele vai falar de uma síntese importante, uma mistura que é o que dita o tom mesmo do nascimento da sociologia. A sociologia moderna estava baseada numa ligação contraditória, notável e inerente entre o pensamento universalista da Restauração e o mais antigo pensamento natural científico do Iluminismo. Eu vou explicar. O ideal humanista clássico da ciência visava o controle da natureza ao descobrir leis gerais que explicassem os fenômenos na sua coerência natural. Com essa finalidade, o método natural científico foi elevado à condição de modelo para toda investigação científica, embora o método não fosse aplicado aos fenômenos da sociedade humana numa medida relevante. Precisamente essa última aplicação era o objetivo da sociologia moderna. Então, o que é sociologia? Sociologia foi uma mistura de, por um lado, esse processo de universalização que a Revolução Francesa trouxe e o processo de restauração também, pensar num Estado para todo um povo, não só mais em grupos muito distintos como nobreza, e o clero, e povo e coisas do gênero, mas universal, direitos universais, ou pelo menos responsabilidades universais, isso já estava sendo teorizado desde o século XVIII. Juntou isso a um ideal de ciência da Revolução Científica, Bacon, Locke, método científico de controlar a natureza, descobrindo suas leis para manipulá-la e poder dirigi-la para onde for. Quando juntaram essas duas coisas, a possibilidade de entender uma sociedade inteira, uma nação inteira, com o método científico, o Doivert vai dizer que foi quando a sociologia nasceu. Essa ideia de você aplicar ou descobrir leis de processos sociais para você explicar o que causou a ascensão de um governo ou a sua queda, não mais por teorias metafísicas, teorias teológicas, mas por explicação causal, isso é pegar método científico e aplicar à sociedade. Algo que não deveria ser feito. O Doivert fala que isso não é o tipo de coisa que se daria para fazer, mas foi o que foi tentado fazer. Os primeiros proponentes dela reprovavam os dirigentes da Revolução Francesa por terem experimentado com a sociedade sob a luz de ideologias da lei natural, de liberdade e igualdade por eles adotados, sem que tivesse a menor ideia das verdadeiras leis que governavam a vida social. Para o Comte, principalmente, o Raymond Aron vai falar que o Montesquieu também foi um importante e um precursor do pensamento social, mas para eles, essa ideia da Revolução Francesa de ter com ideais filosóficos, nacionalistas, tentado conduzir a sociedade, foi uma irresponsabilidade, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Foi por isso que caiu. Napoleão Bonaparte, da mesma forma, com seus golpes, suas tentativas de império, o que fez eles caírem, a explicação, é justamente não dominarem as leis naturais. E isso significava que as experiências revolucionárias deveriam abrir caminho para os planos de uma ação mais bem fundada, baseada no conhecimento dos fatos sociais, em vez de especulações metafísicas vazias. E com isso vai embora a teologia também. Com isso vai embora qualquer tipo de autoridade que a fé cristã e a teologia ainda tinham. Se você pensar, por exemplo, mesmo falando dos justnaturalistas, Locke, Hobbes, ainda há um interesse na filosofia, ainda há um interesse da filosofia por parte da teologia, mas absolutamente é colocado de lado aqui. O ideal científico aqui são fatos, são dados. E é interessante que nós mencionamos na aula passada como que ainda hoje a sociologia nas universidades tem se tornado cada vez mais matematizada, estatizada, no sentido de estatística, não de Estado, mas tornado mais estatística. Por quê? Porque isso é o que vai dar rigor à compreensão desses fatos. Então, pesquisas, entrevistas,
O Raymond Aron, lá na introdução do livro dele, Etapas do Pensamento Sociológico, ele faz uma distinção que também é uma caricatura, mas dá para entender bem isso, dos sociólogos marxistas ou soviéticos e os americanos, que estavam preocupados em contas, entrevistas, dados, enquanto os soviéticos, nas palavras dele, ainda estavam assim com ilusões marxistas para explicar a sociedade, coisas do gênero. E ele vai falar que não é tão dividida assim, mas essa divisão existe. Então, a diferença específica que fez com que a sociologia instituísse seu lugar específico de investigação é o resultado de uma aplicação do método científico moderno aos novos fenômenos da sociedade emergente. Tudo aquilo que a gente sabe que é novo, longas jornadas de trabalho, burocratização, êxodo rural para cidades, transformações da espiritualidade, a relação entre religião e o sistema econômico foi tema de teorização sociológica. Ética protestante e espírito do capitalismo, burocratização e assim por diante.